Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre manipulação de mapas. Devemos lembrar mapa ou carta, né? Isso aqui seria um mapa ou uma carta. Voltemos à história dos mapas, que são considerados a mais antiga forma de comunicação da humanidade, né? Antes da cartografia, antes dos mapas chegarem a Portugal, os chineses, 3.000 anos antes de Cristo, já trabalhavam com mapas. Depois segue para o Egito, e só após o Renascimento é que os portugueses passam a dominar a construção de mapas, ou seja, a cartografia propriamente dita. Então, isso aqui seria um mapa ou uma carta. Essa evolução também tem grande diferença. Antes era mapa, depois com as grandes navegações chamou-se de carta os mapas náuticos, depois apareceu a aviação, chamou-se de carta as cartas aeronáuticas, e hoje ainda se tem essa dúvida, e alguns autores dizem carta seria um mapa de escala média, outros dizem não, de escala pequena. Mas na final da metade do século XX para frente, essa dúvida já não existe mais, né? Mapa seria um termo genérico e a carta seria um termo específico se ela está mapeado, se o espaço mapeado é a superfície terrestre ou parte dela. Bom, como é que se usa principalmente na geografia um mapa? Quando se vai fazer algum trabalho, alguma pesquisa, é necessário ter uma base cartográfica para facilitar a leitura dessa pesquisa. Digamos que eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre plantio de batata inglesa na minha região, na minha cidade. Daí eu vou precisar de uma base cartográfica. Mas eu não tenho todos os mapas, eu não tenho em tamanho que atende a mim, por exemplo, do tamanho A4. Daí eu pego um mapa qualquer, tiro uma cópia, fica do tamanho A4 e aí já vai me atender. Aí você vai me dizer, bom, e a escala como fica? A escala como fica, nós podemos manipular um tamanho do mapa, modificando a escala. Esse mapa aqui, por exemplo, que foi encontrado, vamos dizer, da área que nós queremos fazer a pesquisa, foi reduzido a esse tamanho e agora eu não sei qual é a escala do mapa. Para nós sabermos qual a escala de uma carta, se ela não tem essa escala, é preciso de eu conhecer o trido. Então, é o que nós vamos fazer com esse aqui. Vamos conhecer o trido, não é? Posso medir um desinho, e eu medindo um desinho, se eu tiver um desão, eu tenho a escala. Mas como é que eu vou ter o desão que eu não sei desse mapa que ele foi reduzido e eu não sei que proporção ele foi reduzido? Então vamos lá descobrir a escala desse mapa. Bom, imaginemos o seguinte, você está precisando em uma localidade qualquer, é a sua área que você está pesquisando e vai encontrar um outro ponto que pode ser identificado no mapa. Então, eu meço essa distância e vou ter o meu desenho. E onde está o desão? Aí sim, vamos lá. Você vai, a carta que você reduziu para esse tamanho, encontra os dois pontos e aí calcula o desão, né? Então, você tendo o desão, tem o mesmo desenho correspondente e você pode encontrar a escala da carta. É o que nós vamos fazer. Bom, aqui estão os cálculos. Então, fomos lá naquela carta que foi a base para reduzir, para chegar àquele tamanho A4, e procuramos lá aquela distância no mapa, era 50 km calculada com a escala desse mapa. Então, agora nós vamos saber qual é a escala do mapa. Medimos que o desenho, nesse nosso mapa agora era da 10.2, a escala é desenho sobre desão, daí eu tenho que
A escala é 10,2 centímetros sobre 50 quilômetros, que eu já transformei em centímetros. E daí nós vamos chegar à conclusão que a escala seria o Dzinho sobre Dzão, dividindo pelo numerador, também pelo numerador, cheguei a uma escala de 1:490.196. Como essa base cartográfica seria para você, naquele mapa, ter noção a que distância fica esse plantio, aquele outro, da localidade que você está pesquisando, não há necessidade de precisão nessa escala, né? Então, fica difícil o cálculo com essa aqui, mas se eu transformá-la numa escala gráfica, eu vou ter uma escala mais fácil de medir, de informar distâncias para os plantios, porque não é necessária tanta precisão. Então vamos lá. Então, aquela nossa carta tem exatamente essa escala aqui. É uma escala com cálculo difícil. Como não há necessidade, como eu disse, de precisão das distâncias, onde estão plantios, essa coisa assim, nós podemos transformar essa escala numa escala gráfica. Como nós vimos, a necessidade de estética, eu vou mais ou menos imaginar essa escala com 5 centímetros aproximadamente, né? Onde eu vou, nesse segmento de reta, representar uma distância real atendendo a essa escala. Então, vamos aos cálculos disso aqui. Nesse caso, a ideia era ser um gráfico principal de aproximadamente 5 centímetros e eu entrei com ele, né? Qual seria o Dzão que eu vou representar aqui para essa escala? Temos que a distância real, a distância no mapa sobre a escala, a distância real 5 centímetros que eu elegi sobre a escala. Fechando os cálculos aqui, vamos encontrar aqui esse Dzão que vai representar os 5 centímetros será de 24,50980 quilômetros. Tá? Então, vou trazer esse valor para cá. Olha, seria muito complicado você fazer uma leitura num gráfico que já é uma leitura aproximada, sem precisão, com a representação dessa aqui. O ideal seria que fosse um segmento de reta que representasse fechado. Eu penso assim, 25 quilômetros. Então, nós vamos adaptar esse gráfico para 25 quilômetros, representando em 5 centímetros. Daí, esse gráfico vai ter que ser um pouquinho maior do que 5 centímetros. Mas não me interessa se que tamanho vai ficar maior ou menor, o que interessa é que ele vai ficar representando na escala esse valor e que o representante real vai ser 25 quilômetros inteiro. Vamos lá? Daí, nós vamos impor que essa representação real seja de 25 quilômetros. Vai haver a variação do Dzinho, e aí nós perguntamos, né, com um Dzão de 25 quilômetros, a mesma escala do mapa, que não pode ser alterada, qual será o Dzinho? Nós sabemos que Dzinho é Dzão vezes E. Aí, aplicando os dados, né, eu entro com 25 quilômetros, depois transformo em centímetros, já faço a divisão direta e encontro que para isso aqui ser correspondente a 25 quilômetros, eu tenho que ter um Dzinho aqui de 5,1 centímetros, que é facilmente lido em uma régua. Legal? Pronto. Trouxemos os 5 centímetros. É claro que a proporção que eu estou colocando aqui, para melhorar o visual de vocês, mas vocês têm noção de que o gráfico principal tem 5,1 centímetros, que na régua foi fácil você encontrar, 5,1 centímetros. Daí você utiliza aquela informação da aritmética do ensino fundamental, divisão de segmento de reta em partes iguais. O que foi que eu fiz? Eu trouxe mais ou menos aqui, ó, 5 centímetros facilmente lido na régua, uni as extremidades e dividi 1 e 1 centímetro. Tirei paralelas e agora eu tenho, ó, 5 segmentos de reta. E você vai perguntar, mas professor, que tamanho tem cada um desses? Eu não sei. Eu sei que ele é 1/5 desse total e que todo ele vai valer 25 quilômetros. E cada parte dessa daqui vai valer 5 quilômetros.
Daí eu transferi os 5 km para cá, utilizei o mesmo argumento matemático para cá, dividi esse segmento também em 5 partes iguais, procurei uma distância fácil, parecida com essa de fácil divisão na régua, e aí subdividi e fiquei com um talãozinho. Então, cada segmento desse vale 5 km, se esse talão vale 5, cada um desses aqui vale 1 km. Então, está aí a escala gráfica da carta. Voltamos à carta, agora já com a escala pronta. Vamos até esquecer a escala numérica dela, que é uma escala numérica de difícil cálculo, e com a escala gráfica eu posso agora medir aproximadamente a distância do plantio, que era o objetivo da minha base cartográfica para esse trabalho. Aí você pode me perguntar o seguinte: bom, mas se eu precisar de calcular distâncias, se houver necessidade de distâncias com maior precisão, o que é que eu devo fazer? Ou tem que usar essa escala, tem que usar essa. Ou então, você altera a escala desse mapa, ao invés de ficar 490 e alguma coisa como era antes, ela ser fechada. E eu acho que o ideal seria fechar ela com 500. E aí, como fazer isso? Vamos ter que reduzir ou ampliar o tamanho desse mapa. Bom, quando você leva um mapa para a copiadora, ou até muito melhor vocês fazerem em casa naquela ferramenta do Word, de aumentar e diminuir, porque você tem precisão, você vai ter que aumentar a carta, tem que aumentar esse espaço aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, leve ele proporcionalmente. Eu devo diminuir o tamanho dessa carta ou devo aumentar? Já que eu sei que aquela escala é 1 para 400 e alguma coisa, se eu levo para 500, essa nova carta será um pouco menor, né? Porque 500 é uma escala menor do que 400 e alguma coisa. Então, a ideia é procurar saber que tamanho vai ficar esse mapa para ele entrar com a escala numérica inteira, para 500. Para isso, para eu alterar isso aqui, eu tenho que novamente conhecer o trido. Então, eu tenho que perguntar, qual é a escala do mapa? Está lá, 400 e alguma coisa. Qual é o desenho daqui para cá? Se nós pegarmos isso aqui, eu meço esse desenho agora. Mas eu tenho que procurar saber quanto corresponde o desão desse desenho. É o que nós vamos fazer exatamente nessa próxima fase. Bom, a ideia agora é conseguir o trido, ou seja, já tenho a escala, é a escala do mapa que não me interessa. A distância nesse mapa dessa escala aqui é 20 centímetros e eu vou perguntar qual o desão correspondente a 20 centímetros e essa escala. Desão, desenho sobre ele, daí desão será igual a 20 centímetros sobre a escala e cheguei ao cálculo final, né, que desão seria igual a 98,039920 quilômetros. Esse é o desão que nós vamos levar a partir de agora para fazer qualquer cálculo de modificação nessa carta se eu quiser. Eu tenho o trido, a escala é essa, o desenho é esse e o desão é esse. Com o trido eu posso alterar. Qual a alteração que eu quero? Vamos lá. A ideia é essa, a escala da carta é essa, o desenho dela atualmente é essa e eu vou impor. Então, se eu tenho já as duas correspondentes, eu posso impor. Eu quero agora que a escala seja 1 para 500 mil. Fechada, não mais essa aqui. Então, eu tenho o desenho e tenho o desão. Desenho daqui e o desão correspondente. Desenho é desão vezes E. Daí eu substituí aquele valor do desão, que é isso aqui já transformado em centímetros, vezes a escala 1 sobre 500 mil, a minha nova escala. Quando eu efetuei esses cálculos aqui, eu cheguei à conclusão que o desenho é 19,6 centímetros. Ou seja, ao invés de 20, para a escala de 1 para 500 mil, esse desenho agora passa a ser de 19,6 centímetros. Você vai na copiadora, ou no seu computador, na ferramenta, aí grave isso aqui, né, faz o download disso aqui, copia isso, esse mapazinho seu aqui, e vai lá na ferramenta, diminuindo para que essa distância aqui, proporcional com essa, fique com 19,6 centímetros. Daí o que é que acontece? Você vai ter
um mapa com tamanho, uma carta com tamanho para escala fechada, e aí vem aquela questão, mas se eu diminuir o tamanho do mapa, a escala gráfica também será diminuída. E aí, o que é que acontece? Pode? Claro que pode, porque o gráfico é um segmento de reta da escala que corresponde a uma distância real. Então, se eu alterei o tamanho do mapa, lógico que esse gráfico também será alterado. Aí agora eu vou ter uma carta com escala gráfica, fácil lida, e a escala numérica fechada 1 para 500 mil. Tem uma carta agora para ser usada onde eu quiser, com cálculo de aproximação e cálculo de precisão com essa escala aqui. Bom, espero que vocês tenham entendido rapidamente esses cálculos e por essa forma aqui, por essa maneira, por esse caminho, você agora pode alterar qualquer tamanho de carta que você tiver. Basta você determinar que tamanho quer e que escala quer. Obrigado.